Bom, meus caros colegas da sala, boa noite. Pessoal de casa. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite professor. Para todos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos, como combinado, dividir a aula. Vou avançar com a matéria na primeira parte e na segunda parte vou liberar o link para vocês. Pessoal de casa, está me ouvindo bem? Sim, Calixto. Pessoal, estão Sim. me ouvindo? O senhor está escutando a gente? Estou perguntando se vocês estão me ouvindo. Está tudo... O áudio está bom? Está, professor, está bom. Tudo bem. Vejam vocês que, antes de iniciarmos a aula de hoje, já havia eu dito a vocês sobre um elemento fundamental para o direito penal, que é o elemento subjetivo do tipo, principalmente em função da teoria finalista. Nós sabemos que, segundo a teoria finalista, as tipificações ocorrem tendo em vista o dolo do autor. É o dolo que vai determinar a vontade do delito. Eis que ocorre, neste fim de semana, um caso exemplar, em que ganhou as mídias a morte de um segurança negro, perpetrado por um autor, empresário local, o qual teria feito uso de um soco inglês. Vejam que na prisão em flagrante, a tipificação levou a conduta para lesão corporal seguida de morte, que é um crime afiançável. Não é um crime hediondo. Então vejam vocês como é importante dominar o elemento subjetivo para discutir essas coisas. Em contrapartida, alguns movimentos, alguns juristas, alguns acompanhantes do caso, se insurgiram contra essa tipificação, posto que quem faz uso de uma arma branca, o soco inglês é uma arma branca, que entrou irregularmente ao recinto, e o que caracterizaria, portanto, dolo de matar. Ok? Então, primeira coisa a se ressaltar nesse caso, e eu insisto nisso, e por isso que peço a vocês que fiquem atentos, é a questão do elemento subjetivo na hora da tipificação. É evidente que o advogado de defesa vai insistir, vai querer manter a tipificação de lesão corporal seguida de morte, que é uma pena menor, que é um crime não hediondo, é afiançável, não vai a júri, ao passo que, provavelmente, a acusação vai tentar insistir na tese do homicídio doloso. E aí vocês dirão, mas professor,
Como é possível falar num homicídio quando se dá um soco na vítima? Aí foi o que eu disse para vocês. Quando a conduta está dentro de um ilícito, e ela gera um resultado, isso caracteriza dolo eventual. Qual ilícito? A entrada clandestina da arma branca no recinto. Então, está numa situação ilícita. O uso da arma branca dentro de uma situação ilícita acarreta dolo eventual. Ok? Diferentemente de uma briga de rua, sem que tenha encontrado nas condutas arma branca e que poderia, então, gerar o crime de lesão corporal seguida de morte. Então, meus caros, apenas para fazer um breve comentário sobre essa questão, o elemento subjetivo, nesse caso, terá como pano de fundo, terá como estrutura de debate o uso desta arma. O uso desta arma vai trazer para o advogado de defesa alguma dificuldade para manter a tipificação na lesão corporal seguida de morte. Ok? Então, o colega na sala pergunta sobre dolo direto. Dolo direto é querer matar. O dolo direto vai depender das apurações, porque não se sabe se o autor, ao atingir a vítima na traqueia, tinha conhecimento da possibilidade mortal disso. Então, o dolo direto demanda uma discussão um pouco mais profunda, que vai demandar demais apuração. De qualquer forma, o que chama a atenção é o elemento subjetivo. Professor, eu não cheguei a pesquisar nem nada, mas eu me lembro que nos anos 80, final de 70, 80, ficou proibido o soco inglês. Essa proibição foi retirada? Na realidade, ele é proibido, mas não... Era fortemente proibido, inclusive filmes que se usavam muito, isso foi proibido na minha geração. As armas brancas são proibidas, mas vejam que elas não possuem uma tipificação própria. Na realidade, elas devem ser recolhidas. Elas são recolhidas dentro do lugar público e depois o autor poderá buscá-las. Mas dentro do lugar público elas não podem ser utilizadas, evidentemente por conta desse tipo de situação. Mas a legislação é a mesma, a nossa legislação é de... Isso, não, nada mudou. Alguém... Travou. Gente, travou para todo mundo, né? Só para mim não, né? Travou. Travou mesmo. Para todo mundo. Travou. O meu aqui também travou. Travou também. Não, tem que mudar aqui. Você sabe mudar? Ah, tudo bem, sim. Já voltou. Tá.
Deixa ele Certo. se... É difícil dizer que não tinha intenção, porque Pessoal, deixa eu ver só, o pessoal está me ouvindo aí? Ô, professor, não some não, que a gente fica preocupado com o senhor, professor. Sim, professor. Como é que é? Não some não, que a gente fica preocupado com o senhor, ué. Não vou sumir, não. Pode ficar tranquilo. é difícil. A gente Pois não, deixa eu ouvir só a colega aqui. Pois não, pode falar. Desculpa, então, assim, como leiga, né? É Sim, difícil a gente achar que não houve intenção, porque o soco inglês, ele não se coloca num segundo, por mais ágil que a pessoa seja. não, né? E a questão também é a entrada clandestina com ele, né? Então, ele estava usando esse acessório, com certeza, antes, assim, não diria que a intenção era usar nessa pessoa, mas era usar. Porque Certo. não se coloca aquilo, inclusive, Mas nem todos são largos, né, com o dedo. o principal do processo não é nem a questão dessa. O principal do processo não seria a questão da intenção dele de matar por lesão corporal. Não é isso? Isso. Não, mas o que ela está dizendo é que esses elementos que se tem canalizam, indicam para o elemento subjetivo dolo do homicídio. Né? Agora, meus caros, Tem também formatos diferentes, né? Porque Tem. não foi mostrado para nós, assim, por parte da imprensa, sim. o modelo que foi utilizado. Uhum. Mas a gente sabe que um que é liso é aquele dourado, os outros não, Certo. tem uns com ponta. Agora, é preciso fazer um registro importante. O tratamento dado Travou de Travou? novo. Travou de novo, Travou. gente? Sim. Travou. Tá não. Justo na matéria da prova trava. Ô, Calixto, nós, Vamos lá. Calixto, Olha, a internet está travando muito, tá? A gente não viu nada do que você falou. Vocês podem mandar mensagem lá para a TI, para a coordenação, para mandar um técnico aqui, caso queiram. Ok? Eu estou tentando resolver aqui da melhor maneira possível. Tá bom. Aqui, ó. Do lado, tá vendo? Sei. Aqui, ó. Rede, acesso à internet, tá bom. A pergunta é como Por aqui? Vamos prosseguir. Uma coisa que tem que ser registrado, meus caros, e não precisa ser nenhum sociólogo com um senso crítico muito forte, é a diferença de tratamento que seria dado se o autor do crime fosse negro e a vítima fosse branca. Ok? Isso aí, qualquer um percebe a diferença, a forma como se refere ao autor, quase sempre o suspeito, grupos de amigos montando para ele lá um Instagram, sempre uma linguagem pedindo mais amorosidade, menos a violência, uma diferença de tratamento brutal. Se fosse o contrário, já teríamos aí algumas hordas de linchamento montadas para pegar o sujeito na primeira oportunidade. Ok? Há uma diferença. Outra questão que eu quero... Caio, pois não? Caio? Caio quer falar? Não.
Pessoal, estão me ouvindo? Helder, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, professor. Estamos sim. O Caio aí deu algum problema? Não sei, também não estou ouvindo nada vindo do microfone dele. Outra questão que paralelamente acompanhou esse evento. Professor Calixto, boa noite, com licença. O Caio pediu para avisá-lo que o microfone dele está com problemas. Tá bom. Outra questão que paralelamente aconteceu ao episódio local foi um episódio de ordem nacional num programa de televisão onde um dos envolvidos teria praticado relação sexual com outra participante em provável estado de embriaguez. Essa prática, fazer sexo com pessoas que estejam nessa situação, caracteriza estupro de vulnerável. Mesmo que a pessoa posteriormente fala, não, eu deixei, que não sei o quê, mas o estupro de vulnerável é exatamente caracterizado pela falta de violência. Okay? Não existe violência alguma. Então, se o fato aconteceu, e se ficar demonstrado que a pessoa estava em situação de vulnerabilidade pela embriaguez, há o estupro, mesmo que a vítima esteja querendo. Igual situação é fazer sexo com menor de 14. Não, mas ela quis. O estupro de vulnerável se caracteriza exatamente porque a vítima quis. Não tem nenhuma violência em estupro de vulnerável. Se tiver violência, é o estupro comum. É o estupro comum, lá do 213. Outra questão importante é que as pessoas que ficaram assistindo o quadro, diretores, eles são garantidores. De acordo com o 13, artigo 13, parágrafo 2º, que fala dos garantidores, das pessoas que têm que interferir no nexo causal, elas devem interferir, senão respondem pelo mesmo crime. São os crimes comissivos por omissão. A pessoa recebe um crime de ação pela omissão. Então, o diretor ou os diretores, diante desse fato, deveriam parar tudo, corta tudo, interfere. Não pode permitir que isso vá adiante. Ok? Estou falando isso dentro de uma perspectiva de norma de acordo com o Código. Mas já disse para vocês que o Brasil tem uma perspectiva de norma seletiva. O rigor punitivo vem com toda a sua potencialidade contra alguns. Ok? Se fosse numa outra festa, num âmbito mais popular, o pau já tinha quebrado há muito tempo. As pessoas já tinham saído dali à base de porretada. Ok? Então, tudo isso tem que ficar registrado, essas questões, para se constatar o que é um sistema penal no Brasil e como ele, às vezes, está a serviço da garantia a serviço da punição de pessoas, porque existem pessoas e pessoas dentro do país. Bom, feitas essas observações, alguém quer fazer algum comentário? Nós vamos abrir o artigo 23 do Código Penal. Por favor, vamos lá. Artigo 23. Pois bem, lá no... Deixa eu abrir com vocês aqui.
Vocês estão conseguindo vislumbrar aí na tela? Sim, professor. Muito bem. Vejam que o artigo 23, ele é um artigo que vai ser utilizado depois da tipificação. Não é possível usar o artigo 23 sem uma tipificação, sem que o autor tenha se enquadrado em algum dos tipos penais. Por quê? Porque o artigo 23 se compõe de justificantes. Então, por favor, que isso fique claro. Um dos pressupostos do artigo 23 é que tenha havido a devida tipificação, a qual vai tentar uma justificação pelo artigo 23. O que eu quero dizer com isso? Guardem bem. Se vocês... Vamos supor que, nesse caso da morte do segurança, vamos supor que a acusação tenha feito a denúncia a partir de um homicídio. E aí a defesa começa a tese dela no artigo 23, tentando discutir legítima defesa. Ora, meus caros, quando a defesa começa a tese dela no artigo 23, sem discutir a tipificação, ela já admitiu que aquela tipificação aconteceu. Então, nunca, jamais comecem uma tese de defesa no 23. Primeiro, vocês devem discutir a tipificação. Calixto. Pois não. Isso significa que a gente tem que ir primeiro na tipificação, para depois buscar o artigo 23, aí sim ele vai ser um excludente da tipificação? Exatamente, ou seja, uma justificante. Aliás, ele vai ser uma justificante da tipificação, nunca uma excludente da tipificação. Foi uma pergunta interessante, por quê? Excludente de tipificação, o excludente de tipificação clássico é o erro, porque o tipo penal exige dolo. Se eu pratico um tipo penal em erro, e aí lembre-se daquela aula que nós tivemos do gigante, com o anãozinho nos ombros. Então, o erro, e tecnicamente falando, o erro de tipo é que exclui a tipicidade. O 23, ele não exclui a tipicidade, porque ele está ali exatamente porque a tipicidade existe, se manteve. Então, ela precisa ser justificada. Calixto, é aquilo que o senhor já nos falou, por exemplo, se eu matei em legítima defesa, eu tenho justificante, mas eu sempre vou ter matado alguém. Sem dúvida, é exatamente isso. Aquele fato típico
é inapagável. Certo? Você matou alguém. Mas foi legítima defesa. Não tem problema. Você matou alguém. Portanto, o dolo se mantém. Quem age em legítima defesa tem dolo de matar. Porque dolo é elemento do tipo. Dolo é usado para tipificar e não para justificar. Vejam bem, dolo não é usado para justificar. Não, também, você mexe lá dentro também, né? Dolo. Pessoal, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Então, pessoal, o artigo 23, ele mantém o dolo. Lembrem-se, o que vai interferir na tipificação é o dolo. Ok? O 23 não interfere, portanto, no dolo. Quem mata em estado de necessidade, quem mata em legítima defesa, está agindo com dolo. É por isso que, depois da tipificação, pois não? No estado de necessidade, só que ele disse, eu tinha dado o exemplo da boate. Não, eu vou dar exemplo. É alguém que saiu pisando. Mesmo nesse caso, ele age com dolo ainda? É dolo. Porque não tem... Mas não tem jeito de não ser dolo. Dolo é vontade e conhecimento. Mas ele não tinha vontade e conhecimento de matar aquela pessoa. Como não? Ele só saiu desinvestado e nem viu. Raciocínio não é esse. Entendeu? O raciocínio é você sair pisando nas pessoas. Você sabe que está pisando nas pessoas? Você sabe que está machucando as pessoas? Isso que é dolo. Entendeu? Então, o nosso dolo, por ele ser assim tão básico, é que ele é chamado de dolo natural. Dolo natural. Tanto verdade que se uma criança, se um adolescente de 12 anos matar um outro, é dolo. É dolo. Então, o dolo é elemento para tipificar. Ok? Ele não tem nenhum componente que coloque nele discussões sobre conhecimento da ilicitude. Esse é o jeito que o direito penal discute o crime. É um jeito chamado dogmático. Com licença, Calixto. Pois não? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu microfone estava aberto porque eu já queria te fazer uma pergunta. Fique à vontade. Eu não desliguei. No caso, é Viviane que está falando. Tudo bem. No caso, quando eu consigo provar um crime em legítima defesa, aí eu consegui provar, né? Eu entrei com a ação e a gente ganhou. Ele não vai ficar preso porque deu legítima defesa. O nome dele é excluído do sistema jurídico como assassino, porque o senhor falou que um crime cometido uma vez, ele vai ser assassino pro resto da vida. Mas e diante do fórum, do juizado? Tá. Você está com o código aberto aí? O 23, estou. Sim. Você pode ler, por favor? DPM 23. Vou ler aqui no outro artigo. Não há crime quando a agente... Pera. Não há crime. Viu aí o começo da frase? Vi, sim. Não há crime. Então, o que há? O que resta? Resta o fato típico. Lá, nos anais daquele processo, estará registrado que o autor matou uma pessoa em legítima defesa. É o que a outra colega já havia mencionado. A morte, não há como apagá-la. Ela aconteceu. O ato, né? Sim, que é o fato típico. Mas não há crime. É por isso, minha cara Viviane, que o crime é uma ação com 3 adjetivos. Primeiro adjetivo, enquadrar no código.
Matou alguém? Matou. Enquadrou no Código. Segundo adjetivo, tem que ter sido praticado sem justificativa. E terceiro, praticado por pessoa culpável. Ok? Então, o artigo 23 ficou claro? Ficou claro. Para mim, ficou. Sim. Então, matar é uma coisa. Matar é um fato típico. Matar alguém ser crime já é outra coisa. Entendi. Ok, muito obrigada. Nada. E lembrem-se que, normalmente, em direito penal, quem entra com a ação é o Ministério Público, porque ele é o órgão acusador. Certo? Normalmente, em direito penal, quem entra com a ação, e é por isso que em direito penal se fala ação penal. Uma ação penal é para quê? É uma ação, é uma atitude, é um movimento voltado para o juiz pedindo pena contra alguém. Então, quem faz isso, normalmente? É o Ministério Público. Então, guardem bem isso. Em direito penal, a ação penal é feita pelo Ministério Público. Então, guardem esse nome, ação, movimento. Ele é o titular da ação, né, professor? Exatamente. Não. Professor, repete, por favor, os 3 adjetivos. Então, o crime é uma ação, substantivo. Certo. 3 adjetivos. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Certo? Então, quando o órgão acusador entra com essa ação penal numa peça chamada denúncia, o juiz sai da inércia, por isso que se chama ação, o juiz sai da inércia e chama a outra parte para vir se defender. Quando a outra parte se apresenta para a defesa, forma-se a tríade necessária do processo. Um acusador, um julgador e o defensor. Então, vejam bem, não se enganem. O promotor é o dono da ação penal. Ele não é o dono do processo. O promotor entra com a ação penal, tira o juiz da inércia e o juiz, ao chamar a outra parte para vir se defender, inaugura o processo penal. Então, processo penal envolve a ação recebida pelo julgador e o defensor ali se contrapondo ao acusador. Professor, com licença. O contraditório. Pois não. É a citação ou é a defesa da acusação que inaugura o processo, quando o senhor falou aí? O chamamento, todo chamamento de então autor é citação, então. É citação, em qualquer processo. É o primeiro chamamento, ok? Quando eu falo citação, já tirou o juiz da inércia. Exatamente. Tanto é que ele mandou citar. Começa primeiro pela denúncia mesmo. Exato. Então, a denúncia recebida tira o juiz da inércia. Ok? Não vamos confundir inércia com imparcialidade. Inércia no sentido de que o juiz não toma iniciativa de nada. A não ser que ele tivesse lá em Curitiba, numa daquelas varas lá. Mas, normalmente, nenhum juiz tem iniciativa de nada. Ele é provocado. Por quem? Pelo titular da ação penal. Guardem bem, por favor. A ação penal é
um movimento acusatório. É alguém pedindo pena contra o outro. Então, o juiz recebe aquele pedido e chama a defesa para vir se manifestar. E aí abre-se, inaugura-se o contraditório. Como o contraditório está começando agora, é óbvio que impera o princípio da inocência. É uma questão lógica. Está começando do zero. No final, o indúbio pro réu é ao se gastar, ao se atravessar todos os atos do processo. Chega na hora de decidir. O juiz está na dúvida, ele aplica o indúbio pro réu. No final. Então, o indúbio pro réu é um princípio de fim. Ele é usado para decidir, lá no final. Ok? Não, no início, há um princípio chamado indúbio pro societate, em que as dúvidas interessam a sociedade. Então, se alguém fala que o sujeito roubou, o fato tem que ser apurado? Tem. Ah, não vou usar o princípio indúbio pro réu naquela hora. Não, primeiro eu apuro. Ok? Primeiro eu apuro, depois que eu uso o indúbio pro réu. Certo? Então, no o momento, Eduardo... com licença, professor, então no momento da sentença que aplica o indúbio pro réu. Sim. E nos atos prévios, nos atos de apuração, porque se alguma coisa acontece, não tem prova, então não vai apurar. Não. Dependendo do fato, ele tem que ser apurado. E aí que entra o chamado indúbio pro societatis. O indúbio pro societatis normalmente é usado no início. E o indúbio pro réu normalmente é usado no final. Certo? É claro, não se esqueçam que o indúbio pro societatis exige o que alguns chamam de fumus comissi delicti. Alguma fumaça, algum indício do delito. Então, eu não posso usar o processo como arma, como diziam os ingleses, the process is the punishment. O processo é punição só para punir pessoas, só para vê-la passar por aquele desgaste. E a Lava Jato fez isso diversas vezes, com diversas pessoas. Processou para desgastar, sem indício nenhum. Ok? Pois bem, então, o indúbio pro societate, a abertura da investigação, ela tem que ter algum indício. Se não tiver, vocês, advogados, vão entrar com um pedido chamado trancamento do inquérito. Para investigar, não tem nada, vai dar nada. Não tem uma ocorrência, não tem um documento, não tem nada. Vai investigar por quê? Certo? E mesmo quando se manda aquela investigação fajuta, vazia, para o fórum, e se tenta abrir a ação penal, o advogado pede o trancamento da ação penal. Ok? Pode trancar em investigação? Pode. Sim. Investigação? Pode. Mas eu não sei se está errado. Para mim, saber se tiver... Não, veja bem, meu caro, você está aqui na sala. Aí chega uma intimação para você responder por tráfico de droga. Você vai na delegacia, tráfico. Aí seu advogado vai lá, tem algum depoimento falando dele? Não. Tem ocorrência? Não. Então, o que ele vai fazer aqui? Você entendeu?
Até investigação, achei estranho. Investigação. A investigação, meus caros, nenhuma investigação parte do zero. Não tem jeito. É isso que fala. Tudo bem, você vai investigar o tráfico de droga, vai começar de onde? Qual que é o ponto de partida? Alguém falou? Alguém denunciou? Tem alguma coisa? Não, não tem. Então, não tem jeito. Nesse caso, Calixto, pois não? Quando alguém entra com um procedimento contra eu, por exemplo, igual você está falando aí não teve prova nenhuma contra a minha pessoa. Eu posso entrar contra essa pessoa, até mesmo pedindo indenização, porque ela me sujeitou a algo onde que ela não tinha nenhuma prova contra a minha pessoa ou contra o meu cliente. Isso é um crime que pode ser desde calúnia ou... injúria. Isso. O artigo calúnia, 39, injúria, 37, ou, 38. Ou se o teu cliente foi levado a um processo por causa daquilo, é chamado de denunciação caluniosa, ok? Que vai ser estudado no próximo semestre, ok? Ok. O que eu quero dizer, meus caros, o propósito disso tudo é que é o Leviatã. O Estado é o Leviatã. Então, quando ele parte para cima das pessoas, aquilo é um desgaste. Provavelmente alguns de vocês aí, ou alguns, já devem ter sido processados. E sabe qual é o peso disso? Só de alguém ser chamado à delegacia, já sabe qual que é o peso disso. E as pessoas comentam. E existem pessoas que fazem isso de propósito. E, em alguns casos, até dentro da própria família. Então, a família, numa relação já decadente, um dos cônjuges quer prejudicar o outro e insiste em submetê-lo a constantes apurações. Ok? Depois do direito penal, o ramo do direito mais traumático, não tenho dúvida, é o direito de família. É o direito de família. Isso é estritamente traumático, pesado, tanto quanto um direito penal. Ok? Bom, mas, meus caros, o que eu quero discutir com vocês é o 23. Certo? Então, o 23 traz as justificantes. Pressuposto do artigo 23, que tenha um fato típico. Não se esqueçam disto. Não se esqueçam. Vejam que o artigo 23, ele traz um nome muito complicado. Muito complicado. Qual o nome do 23? Exclusão de ilicitude. Péssimo nome. Péssimo. Confunde, né, professor? Foi o que eu falei no início. Confunde, é um termo vetusto, antigo, e vocês podem escrever aí que qualquer doutrina usa, nos corredores do fórum se usa, é justificante. Justificante. E uma outra expressão muito usada no 23 é discriminante. Ou justificante ou discriminante. Exclusão de ilicitude, exclusão de antijuridicidade são termos atrasados e antigos. Certo? Porque na hora que foi traduzido o alemão, que o nosso código é copiado do alemão, quando vai traduzir aquilo que você falou da linguagem, a palavra em alemão resolve ser trazida para o vernáculo desse jeito aí. Justificantes ou o quê, professor, que o senhor falou? Discriminantes. Discriminantes. Isso. Então, o artigo 23 tem justificantes ou discriminantes. Tem um outro nome que até me agrada, eu gosto do nome, que é o seguinte, são tipos penais
permissivos. Também é um nome interessante. O artigo 23 tem tipos penais permissivos. Ok? Enquanto do 121 em diante tem os tipos penais incriminadores. Então, existem os tipos penais incriminadores, que estabelecem pena, e o 23 traz os tipos penais permissivos. Então, é tipo penal permissivo, discriminante ou justificante. Seria só os 10 ou todo artigo começa com a negativa, ou não? Em tese, o 23. Tem um outro caso aí que envolve a permissão da vítima, mas eu não quero entrar nele agora, não. Certo? Até que ponto a permissão da vítima exclui a ilicitude? É uma outra discussão, porque talvez ela possa excluir a própria tipicidade. O cara está pegando a tua bicicleta. Não, pode levar. Isso não vai excluir a ilicitude, está excluindo o próprio tipo penal, que é furto. Né? Se a vítima está deixando, não tem tipificação. Não quer dizer que seja justificante. Né? Muito bem. Vejam que vocês devem lembrar que o 23 tem as discriminantes. Guardem essa palavra, porque aqui no 21... no 20, desculpa, tem as discriminantes putativas. É também um nome desgraçado, né? Discriminante putativa. Vejam bem, o que é discriminante putativa? Discriminante putativa são essas discriminantes do 23 praticadas por engano. Por engano. Ou seja, o autor pensa que está em legítima defesa. Ele pensa que está sendo atacado. Aí ele está em legítima defesa putativa. Ele pensa que lá no prédio dele, no andar, está com o princípio de incêndio. Ele sai correndo. Estado de necessidade putativo. Ele é um policial que vê alguém na rua, prende com mandado de prisão. Mas ele confundiu a pessoa. Não é aquela. Estrito cumprimento de dever legal putativo. Você vai num lugar para ver o lote, leva a família, tem cerca lá, você joga a cerca no chão. Mas você errou o lote. Então, exercício regular do direito putativo, imaginário. O que eu quero dizer? Que as discriminantes, essas do 23, podem ser praticadas na forma imaginária. Só que as discriminantes do 23, justificam. E as discriminantes imaginárias, as discriminantes putativas, não justificam. Ué, então o que eu faço com as discriminantes putativas se elas não justificam? Elas vão ser discutidas na culpabilidade. Elas vão lá para a terceira sessão. É como se o administrador penal estivesse falando assim: a senhora é uma discriminante verdadeira? Ou não? Eu sou uma discriminante putativa. Não, então o seu caso não é aqui, é lá na culpabilidade. Porque a culpabilidade exige conhecimento da ilicitude. Portanto, as discriminantes putativas serão tratadas no terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade, numa sessão chamada conhecimento da ilicitude, e que eu vou discutir numa outra oportunidade.
O que eu quero que vocês guardem é que existem discriminantes verdadeiras que justificam o crime. Isto. E existem discriminantes imaginárias que não justificam o crime. Haverá o crime. O que vai ser discutido é se vamos aplicar pena ou não. Tanto que, vejam, isso é importante, lá no parágrafo 1º, a linguagem é isento de pena. Se é isento de pena, houve o crime. Só que não vai ser aplicada a pena. E na discriminante verdadeira, não há crime. Vejam que linguagem diferente. Entenderam isso? Discriminante verdadeira, não há crime. Discriminante putativa, do 20, parágrafo 1º, isento de pena. Quer dizer que aqui houve um fato típico sem justificativa. Certo? É putativo mesmo. É bem putativo mesmo. A ideia antiga desculpa, mas me dá liberdade. Fique à vontade. A ideia, aí nós vamos lá na morfologia da palavra. Ok. A ideia de puta, por exemplo, antiga, Sim. lá nas primeiras civilizações, não era aquela mulher que apontava todas, limpava a boca e falava, eu sou inocente, eu não fiz nada. Bate gente Sim. isso. Quer dizer, eu senti, eu pensei, eu imaginei. Exatamente. Isso aqui não... E quase sempre trabalhavam, eram pessoas assim, de receptividade romana, né? Trabalhavam nas saunas romanas. Pois não? Abre um grande leque, o cara abre um grande leque, o cara vai falar assim, eu achei que era isso. Não, a pessoa pode falar o que quiser, o direito penal não proíbe o autor ou a vítima do que eles vão falar, entendeu? Tanto que eles não prestam compromisso algum. Eu matei porque eu achei que ele ia me matar. Certo, você pode falar. Então vamos ver agora, por isso tem um julgador que vai analisar se isso que você está falando procede. Entendeu? Você pode falar qualquer coisa. Muito bem. Então, vejam que são 4 discriminantes. 4. E elas estão distribuídas em 3 itens. Vejam aí. Primeiro item, estado de necessidade. Segundo item, legítima defesa. Terceiro item, tem 2 aqui. Uma que se aplica a funcionário público, estrito cumprimento de dever legal. E outro que se aplica ao particular, exercício regular do direito. Ok? Qualquer pessoa pode prender alguém na rua. Qualquer pessoa. Isso é um exercício regular do direito. Os policiais têm obrigação de prender os outros na rua. Claro, se estão em flagrante. Isso chama-se estrito cumprimento de dever legal. Então, estrito cumprimento de dever legal, normalmente, funcionário público. Exercício regular do direito, normalmente, os particulares. Pois bem, vejam que o estado de necessidade, ele é definido no artigo 24. E coloca como estrutura perigo atual. Então, o estado de necessidade é caracterizado por uma situação de perigo. Atual é o que está acontecendo ou o que está prestes a acontecer. Aí é complicado, porque aí cabe você falar, eu achei que ia acontecer. Não, aí vai lá para o outro. Cai para o outro. No putativo. Exatamente. Coloca uma estrutura. Na estrutura do perigo. E a legítima defesa está definida no 25, que está numa estrutura que envolve agressão. Então, não confundam, por favor, agressão com perigo. São coisas diferentes.
certo? Então, esse perigo do 24 é uma tragédia, uma inundação, enchente, incêndio, aquilo que eu falei da boate, né? A boate começa a pegar fogo, sai todo mundo correndo, você vai pisar em todo mundo, não interessa. Mas ele pisou numa senhora lá de quase 80 anos. Lamento. Estado de necessidade. Não tem, a lei não difere. Ok? O estado de necessidade nos faz retornar ao nosso estado de selvageria, ao estado natural mesmo. Sai da frente. E a lei autoriza. É por isso que quem está no estado de necessidade são todos ali envolvidos, amparados. Todos. Qualquer um que sobreviver está amparado. Não cabe, guardem bem isso, por favor, legítima defesa contra o estado de necessidade. Não cabe. Porque no estado de necessidade, se tiver agressão, ela é justa. Sai da frente, não, não vou não. Sai da frente, não, não vou. Se os dois brigarem, todos os dois estão em estado de necessidade. Os dois, porque um tem que sobreviver. Me dá esse bote, me dá esse paraquedas. Não, esse é meu. Não, é meu. Eu vou te tomar. Não, não vai. Começa a brigar. O que sobreviver está amparado. Dá esse tubo de oxigênio. Não, eu vou te tomar. Não vai. Briga. Ah, mas está tomando do outro. Está. E a lei autoriza. Ah, mas eu quero ser um cortês, quero ser um cavalheiro. Mas isso é problema teu. Na boate, por exemplo, está pegando fogo, segurança não viu. Não quer deixar ninguém sair. Vai agredi-lo. A tua agressão não é injusta. É justa. Aí cai dentro do estado de necessidade. Exatamente. Exatamente. Professor. Calixto, Pois não? vai acontecer alguma coisa, por exemplo, com esse segurança que estava barrando a saída? Depende. Aí já é uma outra conduta. Se ele estava sabendo do perigo e não deixava, constrangimento ilegal. Se ele não sabia do perigo, erro de tipo. É o erro, entendeu? O erro de tipo é o que nós costumeiramente chamamos de engano, equívoco. E as pessoas cometem enganos, equívocos constantemente. O erro de tipo é uma figura assim, muito comum no cotidiano. É outra discussão. Entendeu a pergunta, hein? Entendi. Então, se ele sabe e não quer deixar, é constrangimento ilegal. Ele está forçando pessoas a fazerem algo que não previsto em lei. E talvez, dependendo da circunstância, até cárcere privado, se for um local fechado ali, tranca todo mundo. Cárcere privado, ok? Bom, então, o estado de necessidade é uma situação de perigo. Professor. Pois não, fica à vontade. Pouco tempo atrás eu li um livro, Descobridores de Caverna, e no qual as pessoas ficaram presas na caverna e depois eles tiveram lá um período muito grande e acabaram se alimentando de um corpo de um dos companheiros deles. No caso, nesse caso em si, não teria sido uma necessidade, só que mesmo assim eles foram julgados? Veja, isso pode acontecer numa caverna, num barco, qualquer lugar. Qualquer caso que envolva legítima defesa, estado de necessidade. O fato não foi tipificado? Não foi? Positivo. E não está se aplicando uma justificante sobre o fato? Sim, isso mesmo. Então, tem que ter um juiz para decidir. Então, mesmo a legítima defesa mais clara, entendeu? Então, o sujeito andando
Tá de noite na rua, ele sai do prédio e, ao montar na moto, vem 2 caras armados para assaltá-lo. Aquele tumulto lá, pessoas do prédio vão à janela, ficam assistindo, e vê que ele consegue, na briga, a arma dispara, e ele rolando com os 2, a arma dispara, atinge um, e o outro foge. E ele fica ali parado, chama a polícia. Ou seja, um caso clássico de legítima defesa. Vai ter que ter o processo. Então, o juiz é que vai determinar a legítima defesa. Aliás, o direito, ele é determinado pela sentença. Todo direito, ele tem existência concreta pela sentença. Então, não são as pessoas, não é a polícia, não é o delegado, não é aquela que vai... Não, foi legítima defesa. Ah, foi? Então tá, pode ir embora, arquivo. Não. Infelizmente, quem age em legítima defesa, estado de necessidade, ainda que a justificante tenha se apresentado da forma mais clara possível, haverá o processo, porque quem vai definir é o juiz, entendeu? Positivo, professor, entendi. Obrigado. Ótimo. Então, você vai passar por esse incômodo. É por isso que, vou aproveitar a tua pergunta, aconteceu um fato, a pessoa está presa. Se tiver indícios de uma justificante, o autor ele tem que responder em liberdade. Ele não pode se manter preso se tiver indícios de justificante. Entendeu? E cabe inclusive, habeas corpus. Mesmo o cara tendo perigo de fugir ou algo tipo? Não, isso é outra coisa, né? Porque como uma pessoa vai fugir com indícios de que ele praticou ilegítima defesa? Entendeu? Ok? Positivo. Bom, então, meus caros, eu pergunto a vocês, caros alunos, por que a lei define estado de necessidade com base no perigo? Está no 24. Por que a lei define legítima defesa com base numa agressão injusta? Está no 25. E aí, de repente, acabou. Não fala mais das justificantes, ou seja, nos deixou no vácuo uma explicação sobre estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Por que o direito penal não explica isso para a gente? Alguém pode me falar? Saber, porra. Pois não? Oi? Pois não? Por que eu pedi para você repetir a questão? Repito. O direito penal define estado de necessidade com base no perigo, está aqui, no 24. Define legítima defesa com base na injusta agressão, está aqui, no 25. Mas não define o que é estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, não fala nada. Por que o direito penal fez isso? Nos deixou assim, na orfandade, nesses conceitos. Eu acho que é mais uma questão de protagonismo mesmo, porque o senhor já falou em aulas anteriores que ele sempre, o direito penal, né, no caso, ele sempre se esconde por trás do cientificismo, sabe? Então, ao meu ver, ele não vê a necessidade de se auto-explicar, sabe? Porque, assim, na perspectiva do direito penal, não tem essa necessidade, por ele se sentir como uma ciência. Ao meu ver, né? Não, mas é praticamente 80% da resposta. Eu diria quase que 90%. É pelo seguinte: quem age no estrito cumprimento do dever legal
é que vai apresentar o dever legal, o qual ele está cumprindo. Tipo, tem um estatuto, né, professor? Tipo, um estatuto, vou buscar numa outra norma, eu estou Isso. cumprindo o meu, tipo, um estatuto, eu imaginei isso. Ou Exato. até considerando também que você não cumpre, ele está cometendo crime, você não cumpre também. Então, vamos supor que o oficial de justiça tem que arrombar a porta, ok? Aí ele chama força pública, arromba a porta. E aí o dono lá dentro fala que vai processá-lo. Aí o oficial de justiça vai explicar o estrito cumprimento do dever legal dele. Policiais, quando param pessoas em via pública, estão no estrito cumprimento do dever legal. Eles receberam ordem para aquela operação policial, naquele lugar, naquela hora. Não, mas você está me constrangendo. Lamento, nós estamos no estrito cumprimento do dever legal. Então, o direito penal não vai definir algo que cabe ao próprio autor apresentar no momento da justificativa. Certo? Quando a pessoa quebra uma cerca que está circundando o lote dele, aí a pessoa que pôs a cerca vai criar caso, ele fala, não, você pôs no meu lote, então eu estou no meu exercício regular de direito de propriedade. Ou seja, porque o direito não conceituou esses dois últimos? E não por acaso colocou-os num item apenas? Porque esse item 3 fica a cargo do autor que deles fizer uso. Se vocês fizerem qualquer coisa no estrito cumprimento do dever legal, é vocês que devem apresentar esse dever legal que estão usando ou praticando. Se vocês fizerem qualquer coisa no exercício regular do direito, é vocês que devem apresentar esse direito. Entendeu? Calixto. Pois não? Enfim, eu vejo assim, simplificando o meu modo de ver. Quem cria essas leis, cria para o seu próprio benefício. Não, mas na realidade, vejam, elas não são leis criadas. São leis que estão no ordenamento. A pessoa não criou. Por isso que o direito penal não definiu, porque se essas leis estão no ordenamento, cabe o sujeito falar qual lei que ele está cumprindo para fazer uso daquele dever ou daquele direito. Entendeu? Mas alguém fez isso, né? Alguém criou essa lei. Foi o legislador que criou. Então, quando o legislador criou, ele criou também pensando no seu próprio benefício. É igual hoje em dia estão lá em cima. Eles fazem coisas pensando no seu próprio benefício, ou não? Isso aí já é uma análise que demanda uma abordagem numa outra esfera de estudo do direito, entendeu? Aqui, nesse artigo 23, ainda que isso que você está falando possa acontecer, nós diríamos que seja uma discussão um pouco mais restrita. É cabível essa discussão aqui? Mas não no momento, porque aqui estamos numa situação de compreender esses institutos, entendeu, minha cara? Entendi. Não, é porque eu vi que é simples, sabe? Assim, no meu modo de ver. É isso mesmo, né? Que faz o agente, ele vai usar isso aí para se beneficiar. E aí eu já comecei a olhar para outros lados também. Entendi. Quer dizer que você deu uma extensão maior aqui ao artigo, não é mesmo? Isso. Ô, Calixto. Pois não. Parando para analisar esse item 3 aí, em estrito cumprimento do dever legal, no caso do funcionalismo público, né? Sim. Em que o autor, né, ele tem que provar, né, o cumprimento do dever legal. Isso. Né? Isso muitas vezes pode, por esse item não estar descrito igual
igual legítima defesa ou estado de necessidade, nos leva a erro em alguns momentos, né, do funcionário público. Ele está exercendo o estrito cumprimento do dever legal e, ao mesmo tempo, está utilizando de abuso de autoridade, abuso de poder. Né? E aí, muitas vezes, é confundido, né? O estrito cumprimento do dever legal com o abuso, né? Eu acho que uma coisa é diferente da outra, né? Eu posso cumprir respeitando as outras normas, respeitando, né, o que está sendo feito e não abusar, né, da minha prerrogativa de ser funcionário público e ter isso descrito no Código Penal, né, que eu estou cumprindo com o meu dever legal. Isso. Tua observação está corretíssima e nos leva a dois extremos. Primeiro, o extremo do engano, do equívoco. Aí nós vamos lá para discriminante putativa. Ok? Ele agiu em erro naquela justificante. Ou, aí vamos para o outro extremo, que é o excesso. Está aqui no parágrafo único. Entendeu? Então, esse parágrafo único desautoriza qualquer excesso aqui. Em qualquer uma justificante, se houver excesso, a justificativa desaparece. Por exemplo, no caso de legítima defesa, em que o sujeito parte para te agredir. E você consegue, com qualquer coisa na mão, por exemplo, dar nele uma cadeirada, ele caiu. Acabou. Não tem mais agressão. Se depois da vítima ou do autor prostrado, você continua, aquilo que seria reação passa a ser agressão. E você cai aqui, ó, no excesso punível. E por mais estranho que pareça, veja bem, você foi assaltado. Mas você conseguiu, sabe-se lá como, dar um soco no cara, o cara caiu desacordado. Se você continuar chutando ele, qualquer do povo pode te dominar em legítima defesa de terceiros, ou seja, em legítima defesa daquele que está caído. Entendeu? Entendeu? Sim, perfeitamente. Pois não. O Romulo deu um exemplo na nossa aula, não sei se o senhor sabe, da mulher que estava no supermercado aqui em Inglaterra, parece que deu uma facada. Ele falou que olhou lá e entrou no código como se não poderia esperar dela outra coisa, não ser... Não está no 23, não. Então, o que seria? Isso é um caso que vai lá para culpabilidade e pode ser discutido na dificílima tese que eu quero discutir com vocês da inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade desculpante. Mas não é agora. Não está no código, não. Está no código, claro que está. Mas não é agora para discutir, é depois disso, certo? Então, eu quero que vocês saibam bem o seguinte: estado de necessidade é uma situação de perigo, legítima defesa envolve uma agressão. Então, aqui na legítima defesa, tem que ter alguém te agredindo. E no estado de necessidade é um perigo. Pode ter pessoa ou não. Certo? Bom, vamos ver o link da prova? Vamos? Ô, professor Calixto. Pois não. Eu de novo. No pois caso, não. Por exemplo, um exemplo, eu vou... o cara veio, né, tentar me matar e na legítima defesa. Aí conta tudo assim, por exemplo, se eu atirei nas costas dele ou não, quantos tiros que eu dei, quanto espaço que eu estava, tudo isso para somar se eu realmente usei de legítima defesa ou se eu cometi um dolo. Sim. Porque na hora da raiva, né? Aí então conta tudo, né?
Por exemplo, até quantos tiros que eu dei, se foi nas costas ou não, tudo isso, né? Sim. Agora, não se esqueça que em dolo vocês estão. Guardem bem. Quem age em legítima defesa está em dolo, porque o dolo é a vontade. Não se É o esqueça. ato, né? Sem resultado. Igual você falou, se vai ter um resultado ou não, vai depender da ocasião, né? Isso. Então, tudo é levado em conta, porque há que se conferir, veja aqui, na legítima defesa, veja bem, há que se verificar se houve os meios necessários, se havia aquela injusta agressão, se ela estava acontecendo ou não, se foi moderada, entendeu? Mas isso nós vamos estudar na próxima aula. Por hoje, é o suficiente. Ok, Calista. Posso passar o link da prova para vocês? Então, vamos lá. Vou mandar lá no Crepúsculo. Acabou, né? Hein? Acabou. Aula sim. Mas eu vou deixar essa aula gravada. Mas à noite eu vou deixar para quem quiser consultar, tá bom? Vamos lá. Essa prova dos crimes em espécie é de qual direito? Ela é da aula de ontem, né? Segunda-feira. Que é o quarto período. Tá. Porque... Você não faz essa matéria, não faz? Não, é justamente por isso que eu estou perguntando. Porque a minha... Deixa eu ver só se o pessoal recebeu. Receberam, hein? Pessoal, receberam a matéria? Sim, Calixto. Vamos abrir? Vamos conferir? Deixa eu só conferir com a turma, Isaura. Aí eu converso com você. Porque aí tem muita gente que já vai querer começar a fazer a prova. Vamos abrir lá? Vamos abrir. Esse abrir tem que começar a fazer isso em 3 horas, né? Não, senhora. Tem uma notícia... Vamos ver se abre aí, né? Porque o meu aqui eu não estou conseguindo. Eu também não estou entendendo. Eu consegui. Bom, pessoal, se vocês conseguiram abrir, vocês estão notando aí o seguinte, vejam as instruções. Viram as instruções? Quem lê para nós? Alguém podia ler as instruções para nós? Eu posso ler, Calixto. Por favor. Esta prova terá o valor de 1.000 pontos, distribuídos em 3 questões, deverá ser entregue até 8 horas do dia 30/9/2021. Muito obrigada, então, professor. Pois é, então vocês poderão fazer essa prova com calma, porque eu já falei para vocês, eu insisto nisso. Vejam bem, prova é momento de aprender também. Ok? Nós temos que aprender com a prova. E ao mesmo tempo que ela produz essa sensação de aprendizagem, pode parecer estranho, mas tem que ter um certo prazer na prova também. Parece estranho isso, né, Isaura? Então, prova não é campo minado, não é pegadinha. Então, eu queria que vocês tivessem assim, um certo prazer para fazer essa prova aprendendo. Então, vocês terão hoje, amanhã e depois de amanhã, 8 horas, me entreguem. Ellen, continue, por favor. Cada questão deverá ter sua resposta fundamentada em 10 linhas, no mínimo. Isso. Então, vocês verão que, muito embora alguma questão pode ter 1 ou 2 itens, então não é 10 linhas para cada item, é 10 linhas para a questão toda, entenderam? Entenderam isso? Entendeu, Ellen? Sim, perfeitamente. 10 linhas para a questão toda. Então, se às vezes a questão tem 1, 2, 3 itens,
é 10 linhas para a questão como um todo. 10 linhas no mínimo, que eu sei que tem gente que vai escrever mais. Ok? Não tem problema. É no mínimo. Por quê? Eu quero ver como vocês escrevem. Continue, Ellen. Professor, a Sara quer perguntar, está com a mão levantada. Sara, pode falar. Professor, qual tipo de letra no Word a gente usa? Tipo assim, é Arial 12? Que o senhor Não, eu não considera... olho isso, não. Ah, tá. Você... Mas é que o tamanho interfere, né, na quantidade de É, linhas. e eu observo isso. Então, escrevam dentro de um modo tal que não dê a perceber que você está ocupando espaço desnecessário, né? Tomem cuidado com o celular. O celular engana. Não contem linha pelo celular. Continue, Ellen. As questões foram extraídas das aulas de Teoria Jurídica do Direito Penal nos dias 14/9, 21/9 e 28/9 de 2021. Que é hoje. 3 aulas gravadas conforme canal Crepúsculo da Lei. Então, tem matéria de hoje sendo cobrada de vocês. Uhum. Então, está bem fresco, né? Bem fresco. Continue. As respostas deverão fazer referência às respectivas aulas. Pronto. Então, não tem mistério. Nada, ou seja, não tem nada aí que não esteja sendo cobrado fora do que a gente discutiu. É o que eu falei com vocês desde o início do curso. A aula é o que a gente discute em aula. Ah, mas eu quero fazer uma pesquisa de um outro autor. Fique à vontade, tanto melhor. O que eu quero é que a nossa aula seja a referência. Até para discordar. Certo? A aula nossa é referência. E aí, então, vem 3 questões. Quer ler a primeira, por favor? Quem lê a primeira? Se você quiser, eu posso ler, professor. Por favor. Só um minuto. Conforme a aula dada, como o nexo causal, o artigo 13, interfere os estudos dos crimes materiais, formais e de conduta. Como? O nexo causal depende do dolo? Isso mesmo. Então, teve uma aula que a gente discutiu só nexo causal. Então, vocês vão achar essa aula, são 3, dá uma conferida nela, mas muitos aí já sabem responder até sem consultar a aula. Como que o nexo causal interfere na classificação dos crimes? Ele é fundamental para isso. Então, tem crime material, tem crime de conduta e tem crime formal. E eu pergunto também se o nexo causal depende do dolo. Quer dizer, nada que nós já não tenhamos discutido. Ok? Segunda questão. O senhor quer que eu leia ou outra pessoa? Por favor, por favor. Ah, tá bom. O erro de tipo interfere na tipicidade da conduta? Pode haver isenção da pena? O que é culpa imprópria? Demonstrar. Então, também já foi discutido em sala. Me respondam com clareza. Demonstrar e dar exemplo? Sim, demonstrar e dar exemplo. É dar a aplicabilidade, ok? E vejam bem, meus caros, prestem atenção. Vocês estão lidando com a aula dada, material disponível e tempo adequado. Não me tragam bobagem. Bobagem que eu digo assim, não me tragam respostas feitas na correria, incompleta, que vocês têm tempo e material para não reclamar de nota. Então, façam com afinco, com zelo e valendo-se do nível de capacidade que eu sei que vocês têm. Terceira questão, qual é? Ok. Os 2 vídeos abaixo se referem ao artigo 23 do Código Penal? Quais situações são constatadas? Muito bem. São 2 vídeos. Eu quero que vocês me falem sobre esses 2 vídeos. No primeiro vídeo, tem uma mulher sendo atacada por um cachorro na rua. E um terceiro vem e dá um mata-leão no cachorro.
Consegue dominar o cachorro, ao ponto do cachorro até desacordá-la. Eu quero saber, isso se enquadra no artigo 23? Qual item? Por quê? Me explica. Segundo vídeo. Tem um cara assaltando uma lanchonete. Ele está de costas. E aí vem um dos atendentes, pega uma cadeira e pá! Na cabeça dele. Ok? Ele fica meio zonzo, os funcionários conseguem dominá-lo. O que foi isso aí? Isso está no artigo 23? Então, simples. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Estaria na resposta aí? Não, professor. Não, eu não vou discutir a resposta agora. Não, mesmo essa defesa toda dos animais, animal ainda não é coisa. Não sei, você vai pesquisar. Isso você quer saber. Vocês vão pesquisar. Tem tempo para isso. Pessoal, quem não tiver dúvida, já pode desligar, pode sair da sala e se entregar à prova. Fique à vontade. Podem sair. Sim, se alguém tiver mais alguma questão, pessoal aqui da sala, se quiser começar a fazer aqui, pode. Se quiser sair, pode ir. Não, só queria fazer uma pergunta. Eu vi pela WhatsApp, tem gente ainda se matriculando. Certo. A Dani tinha me ofertado a possibilidade de fazer mais uma matéria. Certo. E eu não fiz porque, apesar de ter feito na feira de julho, o meu ato até ontem estava dando problema. Ontem que eu consegui entrar. Aí o que acontece? Aí agora eu já conheço o ato, acho que sei, né? Peraí, quero falar. Se eu puxar essa matéria lá do 6º período, que é o Direitos Humanos, né? Dá tempo ainda ou é melhor eu não mexer nele agora? Isso aí com a Dani, mas eu acho que dá tempo. Você tem capacidade para isso. Entendeu? Você tem capacidade de fazer uma leitura do que já foi debatido e fazer uma síntese. Dá tempo. Ok? Mas direitos humanos, você estava aqui na sexta-feira. Ué. Estava não, quando a gente... Eu vou ver, porque de repente eu pago mais essa. Peraí, eu quero falar um negócio com vocês aqui. Deixa eu só liberar esse pessoal. Pessoal, se ninguém tem mais alguma dúvida, podem sair, tá bom? Doutor Carlos. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Doutor Carlos. Pois não? Hoje é meu primeiro dia de aula. Sim. Essas matérias que o senhor passou, está no crepúsculo da lei? Vai Todas elas. Todas elas. Como é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, você veja lá, se você estiver insegura para fazer a prova, faça a segunda chamada, entendeu? Não tenha pressa. Sim, entendi. Se hoje é o primeiro dia, talvez nem convenha. Pode se ambientar primeiro, entrar no grupo da turma, ir lá no canal, ver as aulas. E eu acho que não deveria fazer hoje, eu acho. Tudo bem, obrigada, doutor. Tá bom, um abraço. É porque eu vou sair aqui. Tem um... Papel tem caneta. Eu tenho a caneta aqui, é porque tem uma participação que eu quero lançar, entendeu? Porque eu não estou com das notas, não sei nada disso, sabe? Eu posso pegar uma folha aqui? Se eu puder, Eu vou ter essa rasgada. eu vou pegar o aspecto financeiro, como é que fica, que eu não sei. Eu vou ver se eu puxo mais essa Isso, matéria. caneta, galera. Hein? Caneta chique. Que é isso? Ó. Ó. É o poder da caneta, meu filho. A caneta intimida. Que isso? É lapiseira ou caneta? Escreve logo, né? Tá doido, cara. Com o Douglas. Gonçalves Soares. Tá. E... Nossa, você tem o Gonçalves, tem o Douglas aqui. Exatamente. Então, vou lançar
uma participação por causa da presença física aqui, ok? Ah, tá. Aí, eu vou verificar essa questão com ela, se for possível ainda. E aí eu não sei quais são os trabalhos que foram dados, inclusive eu nem sei se eu estou devendo algum trabalho, alguma coisa. Não sei se de repente... Vira lá. É porque eu não tinha como abrir, não tinha muita coisa. Tá bom. Né? Mas dá tempo ainda. Obrigada, professor. Tchau a todos. Tchau. Ô Douglas, como que eu volto aqui? É só puxar. Tá vendo? Voltou. Esse é Wi-Fi, tá vendo? Aí a hora que você coloca, automaticamente ele já entra sozinho. Na verdade, isso não tava para entrar sozinho, não, né? Ele tava manual, vai colocar automático. Ele já. Se eu chegar e colocar, é até mais fácil pro senhor. Tá indo. Falou, vocalista. Tá bom, um abraço. Um abraço.